Olá, meus amados e minhas amadas, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um Salmo 51. Eu gosto muito dele e ele me ajudou muito no meio das minhas lutas. E eu vou compartilhar e falar um pouquinho dele com você. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amados, esse salmo, ele é maravilhoso, edificante, né? Assim, ele mexe muito comigo porque é um salmo de misericórdia, né? Esse salmo, Davi, né, fez esse salmo para Deus em sua oração após cair, né, em pecado com Betseba, né? Então você vê que Davi ali, ele deixou de ir à guerra naquele dia, ficou em casa, né? Mandou seus soldados para a guerra e ele não foi. E ao se deparar naquilo ali, ele viu apaixonado por uma deusa, né? Digamos assim, né? Uma mulher linda, maravilhosa, que trouxe aos seus olhos um brilho diferente. Porém, ao cair com ela, ele descobre que ela é a esposa do seu servo Urias. E ele trama acabar com a vida de Urias. Davi ali já era rei e ele podia ter a mulher que quisesse, né? Naquela época ele podia ter qualquer mulher. E por que Betseba? Por que a mulher do teu servo? Mas ele está cego, tomado pelo pecado. E ele manda matar Urias. E aí ele pode tomar Betseba. Porém, Betseba engravida. E Deus toma o seu filho para que seja justificado, né? Para que seja purificado. Para que pague pelo pecado que eles cometeram. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Por que esse salmo mexeu tanto comigo? Porque nós somos assim o tempo todo. Muitas vezes nós não prestamos atenção, a gente peca com as nossas palavras, a gente peca em acusação, a gente peca com a nossa religiosidade. A gente peca quando acusamos alguém pelo pecado deles e não olhamos para os nossos. Nós somos pecadores 24 horas, né? Nós não somos santos.
Nós somos pecadores. Santo foi Jesus. Em pecado me concebeu minha mãe. Aí diz, por que em pecado? Por causa do sexo, né? O contato. O único que não teve contato, né? Essa contaminação, foi Jesus. Que foi o Espírito Santo que colocou dentro de Maria um ser, né? Para ser gerado livre do pecado. Então ela era virgem, então ela era livre do pecado. Porém, os nossos filhos são gerados através do pecado, que é o sexo, né? Então, ali já começa, né, o nosso pecado, ali já começa os erros, né? Então nós já somos gerados em pecados, apesar de nós sermos seres inocentes, nós já trazemos o pecado que foi a consequência, né, dos atos dos nossos pais. Então muitas das vezes, de repente, pode ser que você não nasceu de um pecado tão grande, mas pode ser que às vezes você nasceu de um pecado muito grande, pode ter vindo de um estupro, né? Ah, mas minha mãe não foi estuprada, tudo bem, pode ser que ela tenha sido estuprada sem saber, porque não quis, mas o namorado quis, forçou a barra até ela querer, né? Então não deixa de ser um estupro, porque muitas vezes a gente não quer, né? Mas somos forçadas a querer. Porque o homem não sabe respeitar e usa das suas artimanhas, né? Para que a gente venha a ceder. Então tudo isso são coisas, né? Que vai gerando ao longo do tempo. Às vezes a gente não tem essa consciência, né? Essa ciência de tudo isso que está acontecendo. E às vezes a gente se culpa e se frustra, e é muito estranho, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com esse salmo é que no final Deus, ele fala que Deus gosta de um coração quebrantado. E é esse coração quebrantado que nós devemos ter. Um coração voltado a obedecer à voz do Senhor. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Amados, a gente precisa reconhecer a Deus como o único Senhor e Salvador. Nós precisamos, né, nos colocar diante dele. O julgamento, as acusações, isso são coisas do inimigo, né? Você vê ali que o pecado que Davi cometeu, né, ele já começou errado, que foi cobiçando a mulher do próximo, que é um dos pecados, né, um dos mandamentos da Bíblia, né, não cobiçais a mulher do próximo. Ele cobiçou a mulher do próximo. Ele não só cobiçou a mulher do próximo, como ele tomou posse da mulher do próximo, gerou uma gravidez, né, então ele adulterou, não adulterarás, ele adulterou. E aí ele planeja a morte desse próximo ainda, né? Então ele cometeu vários pecados, né? Por causa de um pequeno erro. Ele cometeu vários erros. E mesmo assim, Deus teve misericórdia dele. Deus o perdoou, porque ele voltou para os pés do Senhor, né? Pediu perdão, se redimiu dos seus pecados. E eu vejo às vezes muitas pessoas me julgando aqui na internet, falando que eu estou em pecado, que isso, que aquilo, que um monte de coisas, né? Então eu falo para vocês, vamos aos pés do Senhor. É somente nos pés do Senhor que a gente consegue reconhecer todas as coisas. É somente na presença do Senhor que a gente consegue apagar todo o nosso pecado. É somente diante da presença do Senhor que a gente consegue mudar o nosso coração. É somente tendo um coração quebrantado que a gente para de julgar os outros e olha para nós mesmos. Vamos fazer o nosso próprio julgamento. Olha para dentro de si.
Eu tava dando várias respostas ali no Facebook, no YouTube, né? Tentando mostrar às pessoas, né, sobre seus erros. E aí eu vi uma postagem no Facebook que dizia assim: responda em silêncio. Quando você responde em silêncio, Deus te justifica. Pois bem, amados, essa é a mais pura verdade. Isso é a palavra de Deus, está na Bíblia, né? Então, nós estamos aqui, assim, na maioria das vezes na luta. Eu vejo várias pessoas, às vezes, falando, né, que eu respondi, eu falei, eu fiz, eu não consegui ficar calada, né, eu briguei, eu discuti, e meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, minha esposa fez isso, minha esposa fez aquilo. Amados, o silêncio é a melhor arma que você poderia ter. Porque quem te justifica é Deus. Por isso que eu falo, saia de cena, tira o foco, deixa Deus agir. Coloca seu foco no Senhor. Deixa Deus falar por você. Quando você fala, você mesmo te justifica. Quando você sai de cena e você fica em silêncio, Deus justifica no seu lugar. Então não fala mais nada. Deixa Deus falar por você. Fica calado. E é dessa forma que a sua vida será justificada por Deus. Tá bom? Então que essa palavra edifique o seu coração. Que esse salmo mude o seu modo de pensar. Que ele toque em você verdadeiramente. Que você consiga reconhecer, assim como Davi. Reconhecer todos os erros que você tem cometido. E que você confesse a Deus, assim como eu faço todos os dias. Eu entrego nas mãos do Senhor para que Deus faça por mim. Que a minha vontade não prevaleça, mas que a vontade de Deus venha prevalecer na minha vida. Que eu venha diminuir e que Deus venha crescer diante de mim. Porque o meu eu, ele tem que morrer para que Cristo viva em mim verdadeiramente. Então, eu não quero mais querer as coisas que eu quero, mas eu quero sim querer o que Deus quer para mim. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E não há nada que mude a vontade de Deus na sua vida, a não ser você. Quando você foge dos caminhos do Senhor, quando você sai da presença do Senhor, ou quando você faz as coisas conforme a sua vontade, não quando a vontade de Deus. Então, que você saia de cena e deixe Deus agir no seu lugar. Que essa palavra venha edificar o seu coração. Que a partir de agora, você mude seu modo de pensar. Tá? Que Deus edifique sua alma. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.